Muito boa tarde. Oração Ação, nosso ponto de encontro, nosso lugar de pausa, de reflexão, de autoconhecimento, de conhecimento e de prática do bem. Esses são os nossos princípios, não à toa, porque esses são os princípios da evolução. São as ferramentas através das quais nós evoluímos. Exercitando aqui, nós vamos nos propor a exercitar na vida. E exercitando aqui na vida, nós certamente alcançamos a nossa expansão, a nossa evolução, que seria alcançada de qualquer forma, mas alcançamos com mais rapidez, com mais profundidade, porque enorme é o benefício da boa vontade. O senso comum acerta muito, traz muita sabedoria, mas erra em alguns pontos fundamentais. Por exemplo, quando afirma que de boa intenção o inferno está cheio. É mentira. Nas regiões umbralinas pesadas, no umbral grosso, nas regiões infernais, pouquíssimos são de boa vontade. Os que têm boa vontade ali são apenas os olheiros de Deus, porque em todo lugar há emissários, há embaixadores da luz, exatamente para perceber quando começa a surgir a primeira ideia de arrependimento, de boa vontade, de mudança. É o passaporte para excursões serem chamadas e essa alma, onde ensaia a boa vontade, poder ser retirada, tratada, impulsionada na sua evolução. Muito bom. Que nós nos distingamos pela boa vontade. Paz na Terra. Esse avanço fundamental, esse limite para a nossa evolução nesse momento, será alcançada pelas mulheres e pelos homens de boa vontade. Muito bem. Hoje, já há alguns encontros, temos refletido sobre os animais, nossos grandes companheiros de evolução. Hoje vamos exatamente pensar na evolução dos animais. Os animais evoluem? Como se dá essa evolução? Fundamental que a gente entenda a evolução dos animais, porque afinal de contas, nós mesmos já tendo sido animais, porque todos nós já fomos, compreenderemos, entendendo a sua evolução, a nossa mesma. Vamos lá? Kardec pergunta na questão 601 do fabuloso O Livro dos Espíritos, se os animais estão sujeitos à lei do progresso, assim como os homens. E a resposta é sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais também o são. E possuem meios de comunicação mais desenvolvidos. Entretanto, são sempre inferiores e submissos aos homens. Os animais são, para os homens, servidores inteligentes.
como Jesus ensinou, dois grandes caminhos da evolução das criaturas. Esses caminhos servem tanto para os homens quanto para os animais. O maior será aquele que mais servir. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. O serviço compassivo, o serviço em que o servidor se coloca no lugar do outro, é a grande ferramenta da evolução. Para nós e para os animais também. Então, os espíritos respondem a Kardec que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais também o são, e possuem meios de comunicação mais desenvolvidos. Entretanto, são sempre inferiores e submissos ao homem. Os animais são, para os homens, servidores inteligentes. E Kardec comenta essa situação da seguinte forma: a evolução dos animais não constitui nada de extraordinário. Vamos imaginar que os nossos animais de maior inteligência, como o cão, o elefante e o cavalo, pudessem ser dotados de uma conformação apropriada para realizar trabalhos manuais. O que eles não poderiam fazer sob o comando dos homens. Não é interessante imaginar um mundo mais evoluído, onde os homens e os animais se comuniquem diretamente, interagem, cooperem? Só isso para nós já parece um paraíso. E é um paraíso relativo. Se a relação dos homens na Terra já aponta para a sua verdadeira evolução, aqueles que são menos evoluídos entre os homens são aqueles que maltratam os animais, claramente. Assim como conhece uma pessoa pela forma que ela trata seus empregados, conhece uma pessoa pela forma que ela trata os animais também. Porque aqueles que tratam bem apenas seus superiores não são verdadeiramente evoluídos. Talvez alguns deles sejam até oportunistas. Conhece uma pessoa pela sua capacidade de servir, portanto, conhece um ser pela forma com que ele se relaciona aos seus inferiores, sejam eles pelo ponto de vista humano e materialista, na escala humana, os pobres, os subordinados, as crianças, seja na escala maior os animais, os vegetais, os minerais. Certamente alguns de vocês devem ter falado: nossa, há muita inferioridade na Terra porque se maltrata muito animais para fins religiosos, para fins científicos, para fins de nutrição. E é verdade. Assim como maltrata-se muito os que nós julgamos, seres humanos que nós julgamos inferiores. Isso atesta, sem a menor sombra de dúvida, a nossa inferioridade. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder.
Quer conhecer uma pessoa? Veja como ela usa esse poder. Claramente. Pergunta 602. Os animais progridem pela ação da sua vontade, assim como o homem, ou pela força dos acontecimentos? A resposta é: eles progridem pela força dos acontecimentos. E é por isso que para os homens não existe expiação. Só existe expiação, só existe lei do karma, só é cobrada a responsabilidade para aqueles que têm liberdade. E só têm liberdade aqueles que pelo menos ensaiam a autoconsciência. O que não é o caso dos animais, muito menos das plantas e minerais. Animais não têm karma, animais não têm expiação. E daí pode surgir a inevitável pergunta: se não tem, por que sofrem? A revolta, a incompreensão da dor dos animais passa pela não compreensão geral da dor da criatura humana. Quando supomos que a função da dor é punição, quando acreditamos num Deus punidor, já não compreendemos a dor para nós mesmos, para os seres humanos em geral, quanto menos para os animais. Ora, se eles não têm expiação, se eles não têm karma, por que sofrem? Porque o sofrimento é um impulsionador para a criatura que não é lúcida. O sofrimento é a base da invenção, é a base da expansão, é a base do aprendizado nas criaturas primitivas. Por isso há tanta dor na Terra pela nossa primitividade e a dor entre os animais pela primitividade deles, como um impulso, como um estímulo drástico para criaturas que não têm a boa vontade, a lucidez, o impulso natural da melhoria pelo serviço, pela compaixão, pela solidariedade, pela empatia, pelo amor. O nosso sofrimento, o sofrimento de outros animais, serve aos animais como estímulo ao instinto de proteção, à solidariedade, à compaixão. E muitos animais atendem, enquanto que muitos homens não atendem. Todos os sofredores que passam na frente de nós, sejamos animais ou humanos, são convites enfáticos à solidariedade. Então, a dor dos animais é um convite à nossa compaixão. Inclusive nos abstendo do uso de materiais de origem animal que sejam obtidos através da dor. Não pode haver mais espaço. Assim como é um absurdo que consumamos produtos se nós soubermos que na cadeia de produção desses produtos há trabalho escravo, há trabalho desumano, trabalho de crianças que perdem a sua infância, que perdem a oportunidade da escola. Não podemos consumir esse tipo de produto.
também não podemos consumir produtos que usufruam, que dependam da dor animal. Até porque a dor animal faz com que instintivamente o animal libere toxinas para o seu corpo, para o seu couro, para o seu pelo, para as substâncias que são extraídas dele. Que nós, pela solidariedade, aprendamos a nos colocar no lugar dos outros animais inclusive, e nos proponhamos, com boa vontade, a cada vez mais nos libertar do uso do couro, do uso da carne, especialmente, inicialmente, depois também para o uso do ovo e do leite. É fundamental que nos coloquemos no lugar dos outros, imaginando o que é uma mãe que é afastada do seu filho para retirar o leite. Como ficaria uma lactente, uma mãe que está amamentando, se ela fosse afastada do seu bebê? E retirado à força o seu leite. Ela estaria bem? Ela estaria feliz? Essa sua dor, essa sua frustração não emite toxinas para o seu leite? Comecemos sendo gratos e pedindo perdão para os animais quando consumirmos, se ainda não formos capazes de evitar. Se já formos capazes de evitar o couro e a carne, agradeçamos o leite e o ovo que consumirmos. Se já formos capazes de evitar também esse consumo, evoluamos gradativamente, mas sempre com bom coração e jamais para jogar na cara, para ostentar, para diminuir aqueles que ainda consomem o que nós já não consumimos. Porque aí seremos nós, pelo nosso orgulho, pela nossa arrogância, que estaremos destruindo as conquistas realizadas, que estaremos nos intoxicando com os avanços que nós julgamos ter conseguido. Porque o avanço se mede pela boa intenção, como falamos aqui no início. Pergunta 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem Deus? A resposta é não. Para eles, o homem é um Deus. Como antigamente os espíritos eram deuses para os homens. Então, os animais que evoluem em boa vontade, em lucidez, em serviço aqui, indo para mundos superiores, desenvolverão uma relação muito melhor com os homens também superiores desses mundos e servirão muito mais, até que tenham capacidade de fazer a transição do reino animal ao reino hominal. Num salto maravilhoso, onde ocuparão a posição de
seres humanos com uma relativa primitividade, conforme o grau de evolução alcançado pelo princípio espiritual no reino animal. Haverá e há notícias de animais que fazem uma evolução tão grande, tão notável, servindo e se sacrificando, como certos animais domésticos, para retirar e absorver as harmonias daquela família, daquela pessoa, desenvolvendo tumores, desenvolvendo patologias, exatamente por isso. E fazendo isso com boa vontade, com aceitação, com amor, que esses animais já têm condições de fazer, de começar o reino hominal num grau já algo avançado. É muito bonito entrever essa evolução, ainda que a compreensão de detalhes disso ainda nos escapem. Mas é generoso, é bonito imaginarmos os melhores animais que tiverem sofrido em aceitação, que tiverem servido com paciência e com perseverança, avançando na sua evolução para a luz e para o amor, como aliás é destino de toda criatura, de todo o princípio espiritual que habita toda a criação de Deus. Muito bom, muito gostoso entrever isso, vocês não acham? Comentem o que para vocês significa essa perspectiva mais ampla que os espíritos nos concedem a partir dessas respostas luminosas. Vamos ver então. Mônica Silva expressa sua gratidão. Rose Lanciotti trazendo a boa noite, o boa noite para a turma toda, para mim. Muito boa noite para você também, Rose. Marco Aurélio Trindade, o bem é coletivo. O bem é sempre coletivo, uma grande verdade que o Marco Aurélio nos traz aqui. Na série André Luiz, André pergunta a um grande luminar qual a diferença do bem e do mal. Ele fala que todos os seres humanos querem apenas o bem, mas quando se quer o bem exclusivo, o bem individual, o bem isolado, o bem egoísta, ele se revela na verdade o mal. Que o verdadeiro bem é apenas aquele bem coletivo. Muito obrigado, Marco. Muito legal a sua observação. A Mônica Silva, sempre lembrando de encarnados e desencarnados, que todos eles recebam nossas melhores energias, nossa luz, nossa saúde, nosso encorajamento, não é? A Gugu Souza trazendo a sua gratidão pelo aprendizado, pela companhia. Muito obrigado a você também, Gugu. Adelaide Dias, Enir Cajazeira, Sandra Regina, Simone Magalhães. Muito bom termos mais um dia de estudo, como comenta a Simone. Sempre bom, sempre gostoso reunir entre amigos e fazer um grupo de estudo e um grupo de incentivo para bem trilharmos os desafios
as situações que a vida nos trouxer. Muita paz e bem para cada um de vocês. Compartilhem, se entenderem que pode servir a outros. Sirvamos juntos. E até amanhã, quando estaremos também às 18 horas, se tudo der certo, em mais uma etapa dos nossos estudos sobre a vida animal do ponto de vista espiritual. Paz e bem, e até amanhã.